Imagine o cenário mais desolador da história. 3 cruzes se erguem, marcando o fim de uma era e o início de um mistério. No centro, Jesus. Ao seu lado, 2 ladrões. Seus destinos, entrelaçados em um momento de dor e revelação, ecoam uma verdade que pode transformar a sua vida hoje. Quem eram esses homens? E por que suas últimas horas nos ensinam tanto sobre fé, perdão e a promessa de vida eterna? Esta não é apenas uma história antiga, é um convite a mergulhar na essência da fé, na profundidade do perdão e na promessa de uma vida que transcende a própria morte. Você já se perguntou o que realmente aconteceu naqueles momentos finais? O que se passava na mente daqueles que testemunhavam o sacrifício supremo? E mais importante, o que a atitude de 2 criminosos condenados pode nos ensinar sobre a nossa própria jornada espiritual, sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas trazem? Prepare-se para uma jornada ao coração da narrativa bíblica, onde a escuridão da crucificação cede lugar à luz gloriosa da ressurreição. Uma história que desafia a lógica, quebra as correntes do desespero e oferece uma esperança inabalável. Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir sobre a ressurreição e o destino daqueles 2 ladrões pode mudar para sempre a sua perspectiva sobre a vida, a morte e o poder redentor do amor divino. Você está pronto para desvendar esse mistério e encontrar respostas para as perguntas mais profundas da alma? Para compreendermos a magnitude do que se desenrolava naquele dia, precisamos mergulhar no contexto. Jesus, o Nazareno, estava sendo executado como um criminoso comum, ao lado de 2 ladrões, condenados por seus próprios delitos. A narrativa bíblica, em Lucas 23, 32, 43, nos oferece um vislumbre crucial desse momento. Enquanto um dos malfeitores blasfemava de Jesus, o outro, em um ato de fé surpreendente e corajoso, repreendeu seu companheiro e clamou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este diálogo, tão breve e tão poderoso, revela a essência da escolha humana diante da eternidade. Um ladrão, mesmo em seus últimos momentos, escolheu a zombaria, a incredulidade e a condenação. O outro, no limiar da morte, reconheceu a divindade de Jesus e encontrou a salvação. Mas aqui reside um paradoxo intrigante, um dilema que nos força a pensar. Como um homem, condenado por seus crimes, pode ser perdoado e ter a promessa do paraíso em um instante? E o que isso significa para nós, que vivemos em um mundo onde a justiça terrena muitas vezes parece falhar, onde o passado nos assombra e o futuro é incerto? Será que a fé genuína, mesmo que tardia, é suficiente para apagar uma vida inteira de erros? Ou há algo mais profundo em jogo, algo que transcende a nossa compreensão de mérito e punição? A cena da crucificação não era meramente um espetáculo de crueldade romana, era o cumprimento de profecias milenares, o ápice de um plano divino. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava ali para carregar os pecados do mundo. Aquele que não conheceu pecado, fez-se pecado por nós. E, em meio a essa dor inimaginável, ele proferiu palavras que ecoam através dos séculos. Um gatilho mental poderoso para a misericórdia. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Essa frase, dita no auge de seu sofrimento, não é apenas um pedido de perdão, mas uma revelação do caráter divino. Amor incondicional e misericórdia sem limites, mesmo para aqueles que o crucificavam. A promessa da ressurreição, embora ainda velada para muitos naquele momento, já estava sendo semeada. O que parecia ser o fim absoluto era, na verdade, o prelúdio de algo grandioso, um efeito suspensão que nos prende à narrativa. A morte não teria a última palavra, mas como essa promessa se manifestaria? Como a escuridão daquele dia
se transformaria na luz da eternidade. E qual o papel dos dois ladrões nesse drama cósmico? Um deles, o ladrão arrependido, estava prestes a receber uma resposta que transcenderia sua compreensão, uma resposta que desafiaria a própria lógica da morte e da justiça humana. Prepare-se, pois o clímax dessa história está prestes a ser revelado, e ele mudará a sua percepção sobre o poder da fé, da redenção e da esperança que brota mesmo nos momentos mais sombrios. E então, o momento que reescreveria a história para sempre. Após horas de agonia indizível, Jesus clama com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. E expirou. A terra tremeu em reconhecimento. As rochas se fenderam e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, um símbolo poderoso do acesso direto a Deus que o sacrifício de Jesus proporcionava. O centurião romano, testemunha ocular de cada detalhe, exclamou, tomado por um misto de temor e admiração: na verdade, este homem era justo. Lucas 23:47. A morte havia chegado, mas não era o fim. Era apenas o prelúdio da maior vitória já vista. A promessa foi cumprida, não por mérito, mas por graça. Para o ladrão arrependido, a fé, mesmo que tardia e manifestada em seus últimos suspiros, abriu as portas do paraíso. Ele não precisou de rituais complexos, de uma vida inteira de boas obras ou de um passado imaculado. Apenas um coração contrito e o reconhecimento da soberania de Jesus foram suficientes. Mas a história não termina na cruz, nem no paraíso para um ladrão. 3 dias depois, o impensável aconteceu. O evento que selaria a verdade de todas as suas palavras. O sepulcro estava vazio, a pedra removida. Jesus, o Cristo, havia ressuscitado. A morte foi vencida, o pecado derrotado e a esperança restaurada para toda a humanidade. Este é o clímax da fé cristã, a prova irrefutável do poder de Deus. Mas o que a ressurreição de Jesus e a salvação do ladrão arrependido nos ensinam sobre a nossa própria jornada de fé e redenção? E como podemos aplicar essas verdades em nosso dia a dia? A história da ressurreição de Jesus e dos 2 ladrões na cruz é muito mais do que um relato antigo. É um espelho que reflete a nossa própria condição humana e a infinita misericórdia divina. O ladrão à direita, com sua fé simples e sincera, nos mostra que nunca é tarde para se voltar para Deus. Não importa o quão longe você se sinta ou o quão grandes pareçam seus erros, a porta do perdão e da redenção está sempre aberta. Aquele que se arrepende e clama por Jesus encontra a salvação. Pense na sua própria vida. Há algo que você precisa entregar, um fardo que precisa ser aliviado. E a ressurreição de Jesus. Ela é a pedra angular da nossa fé, a prova irrefutável de que a morte não tem a última palavra, de que o amor é mais forte que o ódio e de que a esperança é eterna. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Mas ele ressuscitou, e com ele a promessa de vida eterna para todos que nele creem. Essa verdade nos convida a uma reflexão profunda. Como estamos vivendo nossa vida? Estamos nos apegando à zombaria e à incredulidade, como o ladrão à esquerda? Ou estamos buscando a Deus com um coração arrependido e cheio de fé, como o ladrão à direita? Qual escolha você fará hoje? Que a história da ressurreição e dos 2 ladrões seja um lembrete constante do poder transformador da fé e do amor incondicional de Deus. Que ela nos inspire a viver com propósito, a perdoar, a amar e a compartilhar a esperança que encontramos em Jesus Cristo. Que você possa, a cada dia, escolher o caminho da fé, da redenção e da vida eterna. Pense nisso, e que a paz de Cristo esteja com você. Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e salvação.
Deixe seu comentário abaixo e nos diga o que esta história significa para você. Sua fé pode inspirar outras vidas.